Olá, boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso foco está em duas fases que são, assim, o coração de muitas licitações sob a nova lei, a 14.133, né? O julgamento e a habilitação. Exato. Para quem está na linha de frente da gestão pública, entender bem essas etapas é mais que necessário. É fundamental mesmo. Ajuda a evitar dores de cabeça, sabe? Impugnações, anulações. E garante contratações melhores, mais seguras. Isso. E, claro, fazer contratações eficientes e dentro da lei. Vamos explorar isso hoje, olhando orientações do TCU, análises jurídicas importantes, tipo do Marçal Justem Neto, e outros textos aí sobre o processo. Fontes bem sólidas. A nossa missão aqui é tentar clarear o caminho, sabe? Destacar os pontos de atenção e trazer aquela visão prática que ajuda no dia a dia. Ok, vamos desembrulhar isso. Com certeza. E olha, vale sempre reforçar, né? O sucesso no julgamento e na habilitação começa bem antes, lá na fase preparatória. Ah, sim, o planejamento. Isso, o artigo 18 da lei deixa isso muito claro. Um bom planejamento, com estudo técnico preliminar, termo de referência bem feitinho, sabe? Definir os critérios direitinho. Isso é a base, é o alicerce para que essas fases depois, o julgamento e a habilitação, fluam sem grandes sustos. Faz todo sentido. E a sequência geral do processo, que está lá no artigo 17, geralmente é essa: preparatória, depois divulgação do edital, aí vem propostas e lances, julgamento, habilitação. Recursal e homologação. Exato. E a grande regra que veio forte com a nova lei, muito inspirada no pregão, é que a habilitação, via de regra, acontece depois do julgamento. Isso é importante. Entendido. Então, começando pelo julgamento. É o momento em que a administração pega as propostas que foram apresentadas e os lances, né, se tiver, e vai avaliar. Conforme o critério que está no edital. Isso. O artigo 33 da Lei 14.133 traz as opções, né? O conhecido menor preço, o maior desconto. Tem também melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço. Maior lance para leilões e aquela novidade do maior retorno econômico. Exato. E a escolha desse critério, é bom frisar, não pode ser assim do nada. Tem que ser definida e justificada lá atrás, na fase preparatória. O artigo 18 de novo. Justamente, o artigo 18, inciso 9º. Essa motivação prévia é essencial para a transparência, para a legalidade de tudo. No julgamento em si, o primeiro passo é checar a aceitabilidade da proposta. Ela cumpre o que o edital pediu? Tipo um primeiro filtro. E aqui tem um ponto sensível. Propostas com preços que são, assim, claramente inexequíveis, aqueles valores tão baixos que você olha e pensa, será que entrega mesmo? Ou propostas que simplesmente ignoram as regras do edital. Essas têm que ser desclassificadas. E a questão da inexecuibilidade, como lidar na prática? Bom, a lei e a jurisprudência dão caminhos. A administração deve dar oportunidade para o licitante demonstrar a execuibilidade, mas, se não convencer, a desclassificação é o caminho. O edital pode até prever, como o TCU já orientou, a necessidade de pedir amostras ou provas de conceito para verificar a qualidade ou a viabilidade do que está sendo ofertado, né? Certo. Então, digamos que a proposta passou nesse filtro, foi classificada como a melhor, acabou aí. Não necessariamente. Ainda pode ter espaço para melhorar as condições para a administração, sabia? A negociação. Exatamente. A lei prevê essa possibilidade de negociar com o primeiro colocado. É um dever-poder da administração, sabe? Tentar obter condições ainda mais vantajosas depois do julgamento. A ideia é sempre buscar o melhor negócio para o interesse público. Entendi. E claro, se der empate, a lei e o edital têm que ter critérios claros para resolver isso. Perfeito. Julgamento concluído, temos a proposta potencialmente vencedora, aí o foco muda para a habilitação. Isso. Essa etapa que está lá no artigo 62 serve para quê? Para verificar se quem ganhou, quem apresentou a melhor proposta, tem mesmo condições de cumprir o contrato. É a prova de capacidade, né? Exatamente. A prova dos 9. E o momento dessa verificação é estratégico na nova lei. Como regra geral, o artigo 63, inciso 2º, diz que a análise da documentação de habilitação é feita só para o licitante que ficou em primeiro lugar.
e depois do julgamento. Ah, isso muda bastante a dinâmica. Muda muito. Traz uma agilidade enorme. Pensa, evita que a administração perca um tempão analisando um monte de papel de empresa que, no fim das contas, nem teria a chance de ganhar. Faz sentido, mas pode inverter? Habilitação antes. Pode, mas é exceção. Precisa estar previsto e muito bem justificado no edital, como diz o parágrafo único do artigo 17. A regra geral é a habilitação depois do julgamento. Mas por que essa fase ainda gera tanta discussão, tanto litígio? As fontes, tipo Jostendeto, o próprio TCU, apontam muito para isso. Parece que é um ponto nevrálgico, né? É sim. É porque aqui a gente lida com comprovação de requisitos, né? E a linha entre exigir o que é realmente necessário e acabar exagerando, sendo restritivo demais, pode ser muito tênue. Aí vem as impugnações. Exatamente. Exigências mal formuladas ou que o pessoal considera restritivas são prato cheio para impugnação. A habilitação, como diz o artigo 62, ela se divide em 4 grandes eixos, né? A qualificação jurídica, Técnica. fiscal, social e trabalhista e a econômico-financeira. E o princípio que manda em tudo que vem lá da Constituição, artigo 37, e está reforçado na nova lei, artigo 9, é: só pode exigir o que for indispensável para garantir que o contrato vai ser cumprido. Nada além do estritamente necessário. Isso. Qualquer exigência que for desnecessária, irrelevante ou que restringe a competição sem uma justificativa muito boa é potencialmente ilegal. Tem que ter muito cuidado aí. Vamos passar rapidinho por essas dimensões, então. A habilitação jurídica, artigo 66. Essa parece mais tranquila, certo? Provar que a empresa existe, que pode atuar. Basicamente isso, comprovar a existência legal, a capacidade de ter direitos e assumir obrigações. É mais direto, sim. Já a habilitação técnica, artigo 67, aí costuma ter mais detalhe, né? Pode pedir comprovação de responsável técnico, atestados de capacidade operacional. Sim, atestados mostrando experiência anterior em serviços parecidos, descrição da equipe, dos equipamentos disponíveis, às vezes até uma declaração de que conhece as condições locais do serviço. E o que é crucial aqui em termos de limites, o que não pode exagerar. Olha, um ponto-chave sobre os atestados de capacidade técnico-operacional. Se o edital exigir quantidades mínimas, elas não podem passar de 50% das parcelas que são consideradas de maior relevância no objeto. Metade no máximo. Isso. E outra coisa importante, que está no parágrafo 2º do artigo 67. Não pode restringir os atestados por causa do local ou da data em que foram emitidos. Ah, isso é bom saber. E tem uma novidade também. Fora de obras e serviços de engenharia, e se tiver um regulamento para isso, pode ser que se usem outras formas de comprovar experiência, além dos atestados tradicionais. É o parágrafo 3 do artigo 67. Interessante. E aquele ponto que você mencionou que o Justenneto critica, sobre pedir uma relação de compromissos assumidos que poderiam diminuir a disponibilidade do pessoal técnico, lá no parágrafo 8º do artigo 67. Qual é o problema ali, na visão dele? A crítica dele, basicamente, é sobre a subjetividade disso e a dificuldade prática de fiscalizar. Como é que uma empresa vai comprovar de um jeito objetivo que os outros contratos dela não vão atrapalhar a equipe que ela vai colocar nessa nova licitação? Parece complicado de medir. Ele argumenta que isso pode gerar uma insegurança jurídica, sabe? E acabar afastando licitantes bons, sem que a administração ganhe algo claro em troca. É um ponto para ter atenção na hora de escrever o edital. Faz sentido. Seguindo, habilitação fiscal, social e trabalhista. Artigo 68, o que é o essencial aqui? Regularidade com imposto, INSS, FGTS, Justiça do Trabalho, aquela declaração sobre trabalho infantil. Exatamente. CPF ou CNPJ, inscrições fiscais, as certidões de regularidade com as fazendas federal, estadual, municipal, a da Seguridade Social, o INSS, a do FGTS e a certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT. E, claro, a declaração de que cumpre lá o inciso 33 do artigo 7º da Constituição sobre trabalho de menor.
E tem alguma que não pode dispensar de jeito nenhum. Tem sim. Um ponto que o TCU sempre bate na tecla, baseado na Constituição, artigo 195, a regularidade com FGTS e INSS, em regra, não pode ser dispensada, mesmo se for uma contratação pequena ou urgente. A única exceção que a Constituição prevê é em caso de calamidade pública nacional. Entendi. Para facilitar um pouco, a administração pode pedir uma declaração inicial do licitante, está no artigo 63, inciso 1, mas depois a comprovação mesmo vai ter que vir. Certo. E por último, a habilitação econômico-financeira. Artigo 69. Balanço patrimonial, DRE, certidão negativa de falência. O básico. Algo mais? Esses são os documentos mais comuns, sim. Mas para contratações maiores, mais complexos, tipo obras, serviços de longa duração, compras para entrega futura, pode ser que o edital exija também um capital social mínimo ou um patrimônio líquido mínimo. Tem um limite para isso? Tem, até 10% do valor estimado da contratação. E um ponto importante que sempre gera dúvida. Empresa em recuperação judicial pode participar da licitação? A lei só exige certidão negativa de falência. A recuperação por si só não impede. Ah, bom esclarecer isso. E aqui também aparece aquela exigência polêmica da relação de compromissos assumidos, só que agora impactando a capacidade financeira, artigo 69, parágrafo 3º. O Justin Neto acha essa um pouco mais objetiva que a do pessoal técnico, mas ainda assim delicada. E o que a lei proíbe exigir aqui? Proíbe expressamente exigir faturamento mínimo anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade que não sejam usuais no mercado ou outros indicadores financeiros estranhos, sabe? Isso está nos parágrafos 2º e 5º do artigo 69. Ufa, é bastante documento. Como a administração gerencia isso tudo? Imagino que o formato digital e sistemas como o SICAF sejam cruciais hoje em dia. Sem dúvida. A lei incentiva muito o meio eletrônico, né? Artigo 12, artigo 70, e o SICAF, que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, é uma ferramenta super poderosa nisso. Ele substitui os documentos. Se o edital prevê, sim, o registro regular no SICAF substitui vários desses documentos de habilitação, como diz o artigo 70, inciso 2. O que o TCU veda numa súmula antiga, mas ainda válida, a 274, é exigir a inscrição prévia no SICAF como condição para participar. Mas o uso do sistema é muito estimulado, tem várias instruções normativas recentes reforçando isso. E empresa estrangeira? Também pode usar. Apresenta documentos equivalentes e pode usar o SICAF também, conforme o parágrafo único do artigo 70 e a IN 53 de 2023. E existe a possibilidade de dispensar documentos de habilitação em alguns casos? Existe sim. O artigo 70, inciso 3, prevê essa dispensa total ou parcial para contratações de entrega imediata, aquelas de até 30 dias. Para contratações de baixo valor hoje, seria algo em torno de R$ 14.976, que é 14 do limite de dispensa para compras, e para contratações de produtos para pesquisa e desenvolvimento, até um limite maior, que estava em uns R$ 359 mil. Mas o gestor decide se dispensa ou não. Exato, o gestor precisa avaliar necessidade em cada caso, mas lembrando sempre daquela regra, regularidade com FGTS e INSS, em princípio, não se dispensa a não ser em calamidade. Inclusive tem uma IN A67 de 2021, que mesmo nesses casos de dispensa feitos por Sistema Eletrônico Federal, ainda exige a habilitação jurídica e a regularidade fiscal federal, social e trabalhista. Muitos detalhes mesmo. Isso nos leva direto aos riscos e erros comuns nessa fase. O TCU sempre alerta, né? Tem dois extremos perigosos: exigir coisa demais e acabar restringindo a competição. Ou exigir de menos e contratar alguém que não vai dar conta do recado. Exato. Onde os gestores mais costumam tropeçar, pelo que você vê? Olha, um erro clássico é incluir exigências que não têm muita relação direta com o objeto, aquilo que o artigo 9 proíbe. Outro erro comum é criar custos desnecessários para os licitantes antes de qualquer garantia de contrato, sabe?
A súmula 272 do TCU fala disso. Tipo, pedir um monte de coisa cara antes mesmo de saber se a empresa vai ganhar? Isso. Não adequar as exigências quando o objeto pode ser dividido também é um erro comum. A súmula 247 do TCU trata disso. E a jurisprudência mais recente do TCU tem sinalizado outros pontos importantes. Não se deve exigir programa de integridade na habilitação. Ah, não. Quando exige, então? Segundo o Acórdão 1467 de 2022, só do vencedor e depois de assinar o contrato, com prazo para implementar, e isso para contratos de grande vulto. Também não se exige laudos de qualidade ou testes na habilitação. Isso, segundo o Acórdão 966 de 2022, é lá na fase de julgamento só do primeiro classificado e tem que dar um prazo para ele apresentar. Entendi. Com tantos possíveis errinhos formais, documentos faltando, como a lei lida com isso para não ter que anular tudo por um detalhe bobo? Aí entra um princípio que é chave na nova lei, o formalismo moderado. Está lá no artigo 12, inciso 3º. A ideia central é, se a falha for puramente formal, um errinho que não comprometa a análise da qualificação da empresa, nem o entendimento da proposta dela, isso não deve levar direto para inabilitação ou desclassificação. O foco é na substância, não na forma pela forma. Exatamente. O foco é no objetivo final, que é contratar bem. E as diligências, previstas no artigo 64, são a ferramenta para colocar esse princípio em prática. São a principal ferramenta, sim. As diligências servem para quê? Para afanar esses erros ou falhas formais, para complementar informações de documentos que já foram apresentados, tipo, para esclarecer alguma coisa num documento que já está no processo, ou para atualizar documentos que venceram depois da data de entrega das propostas. Mas tem um limite, né? O que a diligência não pode fazer. O ponto crucial é esse. A diligência não serve para dar uma segunda chance para a empresa apresentar um documento novo para provar uma condição que ela não cumpria lá na data original de apresentação das propostas. Não pode incluir coisa nova que deveria estar lá desde o início. E a interpretação do TCU sobre até onde pode ir, essa possibilidade de sanear, de corrigir, deve ser vital para o gestor, imagino. Absolutamente. O TCU tem sido bem consistente em reforçar o formalismo moderado. Tem vários acórdãos, tipo 2673 de 2021, 988 de 2022, 298 de 2024, eles permitem corrigir desde errinhos de data, diferença de centavos, até, e isso é muito importante, solicitar um documento que estava ausente, mas que comprova uma condição que o licitante já cumpria na data da proposta, só que esqueceu de juntar por um equívoco. Ah, então mesmo faltando um documento, se ele prova algo que já existia, pode pedir. Pode e deve, segundo a jurisprudência mais recente do TCU, como os acórdãos 1211 e 2443, ambos de 2021. Eles dizem que a vedação do artigo 64 não alcança essa situação específica de documento comprobatório de condição preexistente que faltou por falha. O agente público pode até consultar bases de dados oficiais para verificar algo, como diz um enunciado da CJF. Mas tudo com transparência. Fundamental. Tem que registrar a diligência, fundamentar a decisão, dar acesso aos documentos analisados. Um acórdão recente, o 489 de 2024, criticou a falta de publicidade na análise, tipo só olhar o CICAF e não informar, usar e-mail sem registrar. E inabilitar alguém por não apresentar algo que estava lá no CICAF ou em outro cadastro que a administração conhece também é irregular, segundo o Acórdão 8648 de 2021. Nossa, quanta coisa para ter em mente. Se a gente pudesse resumir, quais seriam as dicas de ouro para o gestor navegar por essas fases de julgamento e habilitação com mais segurança? Olha, acho que podemos listar algumas. Primeiro, caprichar no planejamento, lá na fase preparatória, justificando muito bem cada exigência que vai ser feita depois. A base de tudo. Segundo, razoabilidade sempre. Pedir só o que for estritamente necessário e pertinente ao objeto. Terceiro, ficar ligado na jurisprudência do TCU, entender o que eles consideram falha que dá para corrigir e o que não dá. Acompanhar as decisões. Quarto, usar as ferramentas eletrônicas disponíveis, como o CICAF, que agiliza e padroniza. Quinto,
documentar e fundamentar rigorosamente qualquer diligência, qualquer decisão de saneamento, como manda o parágrafo 1º do artigo 64. Tudo registrado. E sexto, garantir publicidade e transparência em todas as etapas da análise. Deixar os documentos e as decisões acessíveis. Excelentes dicas. E depois de tudo isso, julgamento, habilitação, fase recursal resolvida, o processo chega ao fim com a homologação e a adjudicação. Poderia nos dar uma definição rápida desses dois atos finais? Claro, a homologação é aquele ato da autoridade competente, geralmente a autoridade máxima do órgão, que funciona como um selo de qualidade do processo. Ela confirma que tudo correu bem dentro da legalidade. E a adjudicação? A adjudicação, que na nova lei também é feita pela mesma autoridade superior, é o ato que atribui oficialmente o objeto da licitação ao licitante vencedor. É aqui que nasce o direito e também o dever de contratar. Mas mesmo nessa fase final ainda pode dar problema? Anular, revogar. Pode. A autoridade superior pode anular o processo se descobrir uma ilegalidade grave que não tem como consertar. Ou pode revogar se surgir uma razão de interesse público superveniente, tipo mudou a necessidade, acabou o recurso. Mas sempre tem que garantir o direito de defesa dos interessados antes de tomar essa decisão. Entendido. Ok, então, o que a gente tira de essencial dessa nossa conversa de hoje? O julgamento escolhe a melhor proposta com base nos critérios do edital. A habilitação confere se quem foi escolhido tem mesmo capacidade para executar. Isso. A grande mudança da lei foi, geralmente, inverter a ordem. A habilitação depois do julgamento, focando só no primeiro colocado, o que deixou o processo mais rápido. Exato. E o segredo todo parece estar em achar aquele equilíbrio, né? Entre o rigor necessário para garantir uma boa contratação e a flexibilidade do tal formalismo moderado, para não anular tudo por um detalhe. Precisamente. Para o gestor público dominar essas nuances, saber quais documentos pedir, como analisar, quando e como usar as diligências, o que o TCU anda decidindo sobre isso, não é só cumprir burocracia, né? É fazer gestão de risco, é buscar eficiência. Evitar que contratações importantes fiquem paradas. Exato. É proteger o recurso público e, claro, evitar a própria responsabilização pessoal. A nova lei exige, sim, um cuidado redobrado nessas fases. Elas são críticas. Fica, então, talvez uma provocação final para a gente pensar, né? Aplicar esse formalismo moderado exige muito discernimento. A linha entre corrigir uma falha formal para salvar uma boa proposta e sem querer acabar dando uma vantagem indevida para alguém, essa linha pode ser bem sutil. É um desafio constante. Como é que o gestor, muitas vezes pressionado pela eficiência, pelo prazo e com medo de processos, de litígios, como ele pode navegar essa linha de forma segura, ética, garantindo a competição justa, a isonomia, sem cair num rigor excessivo que, no fim, acaba prejudicando o próprio interesse público? É a pergunta de 1 milhão, né? Não tem resposta fácil. É um desafio diário, imagino. A dica final é: mantenham-se atualizados. Consultem a jurisprudência, conversem com suas assessorias jurídicas, invistam em capacitação contínua, é fundamental. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima análise.